Olá, meu amado, minha amada no Senhor. Muito bom ter você aqui nessa última aula do curso de Teologia Bíblica. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus e de Deus, o Todo-Poderoso. Minha oração é para que o Senhor lhe conceda toda sorte de bênçãos na sua vida, por sua perseverança, por sua insistência em conhecer a verdade, né? Em conhecer a sua palavra. E tenha certeza de que seu esforço não foi e não será em vão. Todos nós estamos construindo a nossa casa espiritual, não é? E é isso que acontece quando estudamos e entendemos a mensagem do Senhor e colocamos, aplicamos em nossa vida. Então, que o Senhor lhe abençoe muito e que você cresça, ou melhor, que nós possamos crescer cada vez mais. E claro, crescer em conhecimento, né, em sabedoria, para que possamos fazer a vontade do Senhor. Em nossa última aula, vamos falar sobre o Espírito Santo na vida do cristão hoje, ok? Nós não iremos nos aprofundar, né, nesse estudo. Se o Senhor permitir, faremos um curso específico sobre o Espírito Santo. E aí vamos falar de vários outros pontos aí que envolve o Espírito Santo de Deus. A única fonte de informação sobre o Espírito Santo é a Bíblia. Toda doutrina, ensinamento e pensamento sobre o Espírito Santo tem que ser baseado na palavra de Deus. A Bíblia é a única autoridade sobre o Espírito Santo. Para você ter ideia, pessoas têm boas experiências e atribuem ao Espírito Santo, atribuem a Jesus, atribuem a Deus, ao passo que as más experiências elas atribuem a Satanás. E aí eu lhe digo o seguinte: é necessário, é muito importante entender o contexto bíblico para saber se tais experiências são de fato da parte de Deus. Aliás, se bem compreendida a Bíblia, você notará que nem todas as suas más experiências, o culpado é Satanás. Mas, bom, isso eu estou dando um toque, mas isso aí é assunto para um curso, como eu disse, específico, né, sobre o Espírito Santo. Mas uma coisa nesse nosso curso aqui é certa e você pode ter certeza nisso. O Espírito Santo é muito importante na vida do cristão hoje, na vida do cristão na a partir do estabelecimento da igreja, né, que surgiu então aí os cristãos, os discípulos de Cristo. Nós vamos estudar alguns aspectos sobre o Espírito Santo. Existe muita coisa que nós não conhecemos e com certeza o Espírito Santo age de muitas maneiras que não estão, obviamente, nesse estudo. E aí eu já vou fazendo uma pergunta, né? O Espírito Santo é um pombo ou uma pomba? O que você acha? O que vem aqui na sua mente nesse momento? Bom, e aí eu já respondo, né? Não, o Espírito Santo não é um pombo. Essa menção na Bíblia foi uma menção metafórica, né? Trata-se de uma metáfora, ou seja, uma comparação,
Uma comparação, um vocábulo utilizado para aproximar a ideia. Então, olha só, na Bíblia você vai encontrar vários vocábulos metafóricos. Por exemplo, lá em Atos 2, Atos capítulo 2, versículos 2 e 3, vai dizer assim: de repente veio do céu um som, como, olha só, como, comparação, como o quê? Como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como, olha só, novamente fazendo uma comparação, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Ou seja, é, não foi um som como de um vento forte, foi língua como de fogo, ok? Então, para entendermos o que Lucas escreveu, né, que Lucas estava descrevendo sobre esse fato, né, do dia de Pentecostes, ele deu um exemplo, fazendo aí uma aproximação de ideia, uma comparação, ok? E aí começamos então fazendo algumas perguntas para o texto. Vamos colocar aqui alguns títulos, né? Então o primeiro é: quando é que recebemos o Espírito Santo? Nós já estudamos sobre isso na aula 7, quando falamos sobre o Espírito Santo, né? Então olha só, Atos 2, 38, vai dizer que no ato do batismo, nas águas, obviamente, né, na imersão, recebemos dois grandes presentes de Deus. O primeiro é o perdão dos nossos pecados, Deus elimina, né, os nossos pecados, e o segundo é o dom do Espírito Santo. E aí, para você não fazer confusão, eu vou deixar aqui uma observação, aliás, duas ou mais, né, até em relação a dom e dons. Então, olha só, quando a palavra dons é usado no Novo Testamento, ela se refere a dons milagrosos, ok? Dons milagrosos do Espírito Santo. Isso você pode conferir lá em 1 Coríntios 12, perdão, 1 Coríntios 12, versículos de 7 a 11. Agora, quando a palavra dom é usada, ela se refere ao Espírito Santo sendo dado de presente, ok? Para você ter uma ideia, há três significados de dom. No sentido de título, por exemplo, Dom Pedro I, então é um título, ok? O segundo é no sentido de presente, no sentido de dádiva, né? É o que está relacionado à Bíblia. E também tem o dom no sentido de talento. Então, por exemplo, eu tenho o dom de cantar. Na verdade, eu não tenho o dom de cantar, tá bom? Então, que ninguém me chame aí para cantar. Mas, então eu poderia dizer, né, eu tenho o dom de cantar, eu tenho o talento de cantar. Então, esse também é um significado do termo dom, ok? Aqui algumas passagens, né, que vamos dizer que o Espírito Santo habita no cristão, ok? Então vemos que o Espírito Santo é dado como resultado da obediência da pessoa ao Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, do cristão. Agora olha só, um exemplo, né? Lá em Marcos 16:16, o Senhor Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, a pessoa que creu e obedeceu, o que, que aconteceu? Ela creu e obedeceu. A obediência dela foi no sentido de ser batizada, ser imersa. Com isso, com essa obediência, ela recebe o Espírito Santo de Deus como um presente, ok? Ou seja, ela recebe um presente de Deus, uma dádiva de Deus, que é o Espírito Santo habitando nela, tá bom? Item 2, né? Segunda pergunta aí.
O que é dom do Espírito Santo? O que é dom do Espírito Santo? Você pode ver aí a descrição em Romanos capítulo 8, versículos 9 a 11. Mas vamos ver primeiro o que não é dom do Espírito Santo, ok? Então, olha só, não são os dons milagrosos que vemos lá no 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, tá bom? Em Atos 5,32, este dom é prometido a todos os que obedecem. Então, olha só o que eu acabei de falar no slide anterior. Aquele que obedece, que crê e toma a decisão de ser batizado, ele recebe de presente de Deus o Espírito Santo, ok? Uh, É um fato confirmado na Bíblia de que dons milagrosos não foram dados a todos que foram batizados. Você vai ver isso na Bíblia claramente, tá? Ou seja, nem todos os que foram batizados falaram em línguas, profetizaram ou curaram, tá bom? Um outro ponto, também não é o batismo com o Espírito Santo. Então, sobre esse assunto, há apenas dois exemplos claros na Bíblia, no Novo Testamento, tá? Atos 2 e Atos 10. Em ambas as passagens, vão falar sobre a descida do Espírito Santo, que foi o cumprimento da profecia lá de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, e que, aliás, o próprio apóstolo Pedro pregou lá em Atos 2,17, ok? Quando ele diz, nós não estamos bêbados, né? O que acontece é que está se cumprindo a profecia de Joel, e aí ele começa a fazer a primeira pregação aí sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, olha só, lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, ela é para todos. Esse termo vai estar escrito lá claramente na sua Bíblia, Atos 2,17. Essa descida é para toda a carne, né? Para todos, para toda a carne. Porém, lá em Atos 10, para não ficar dúvida, né, de que Deus é Deus de gentios, eu entendo, né, que nós entendemos que Deus permitiu uma exceção ao apóstolo Pedro, até porque ele descreve, né, no capítulo 11, que ele teve a mesma experiência de que teve lá no início, que ele está se retratando lá, a Atos 2, tá bom? Então, para você ter uma ideia, né, então, o apóstolo Pedro estava lá em Atos 2 e o apóstolo Pedro estava lá em Atos 10, né, quando houve essas duas ocasiões aí da descida do Espírito Santo. E o interessante é que isso se cumpre, né, porque cumpre o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 16, 19, quando ele disse a Pedro, né, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, ou seja, ele deu, quando ele diz as chaves, é no mínimo duas, ok? Ele já está falando no plural. Então, analisando aí o Novo Testamento, a gente vê que ele deu, então, uma chave lá em Atos 2, quando ele fez a primeira pregação, e depois lá com Cornélio, em Atos 10, cerca de 12, 15 anos depois, ele faz essa nova pregação agora para os gentios. Então, ele com as duas chaves ali, né? É como se ele estivesse abrindo o reino para o povo, ok? É uma maneira aí de entender o que foi dito lá quando o Senhor Jesus disse isso lá em Mateus 16, 19. Então, o batismo, até para você ter uma ideia, né, que falamos aí sobre o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nos relatos bíblicos, sempre veio antes do batismo nas águas, ou seja, não excluiu o batismo das águas. Por quê? Porque é o batismo nas águas que leva à salvação,
simplesmente por isso. Ainda na mesma pergunta, né, o que é o dom do Espírito Santo? Então, o que é então este dom? Ah, o dom do Espírito Santo é a presença interior, a habitação do Espírito Santo na vida do cristão. Ou seja, através do batismo nas águas, o cristão recebe o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo começa, naquele instante, a morar, a viver dentro dele. Ok? Uma outra pergunta, terceira pergunta. Por que é dado o dom do Espírito Santo? Nós vamos ver aí 2 pontos sobre essa pergunta. E aí nós podemos ver as informações que a Bíblia vai relatar lá em 2 Coríntios 1, 21 a 22 e Efésios 1, 13 e 14. Então, olha só, por que é dado, né, o dom do Espírito Santo? Então, para a gente ter uma ideia que o Espírito Santo ele é um selo. E era uma marca de propriedade, né? Era uma marca de autenticidade, veracidade. Então, o Espírito Santo ele é a impressão de Deus na vida do cristão, provando que somos propriedade, somos filhos de Deus. E esse selo, ele mostra para o mundo que o cristão é de Deus, ok? É de Cristo. E aí eu deixo uma meditação aqui para gente, né? Uma reflexão. O seu comportamento, né? O meu e o seu, né? Comportamento, a minha, as suas palavras, as nossas maneiras de se vestir, as nossas ideias, pensamentos, interesses, mostram este selo de Deus? É algo para a gente pensar, né? Algo para a gente ver se há necessidade de correção aí em nossas vidas. Continuando a mesma pergunta, ah, ele é um penhor, ok? Um penhor é uma garantia, um sinal pago para assegurar que algo, ou melhor, para assegurar algo até o seu resgate final, a sua liberação final. Então, a palavra ela é a mesma usada para anel de noivado, ou seja, é a garantia que a noiva tem que um dia o seu noivo virá para desposá-la. Da mesma forma, trazendo aí para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a garantia de que um dia Jesus, o noivo, virá buscar a sua igreja, né? Virá nos buscar, né? Para quê? Para o grande casamento, né? Descrito lá em Apocalipse 19. E aí, então olha só, assim como o Espírito Santo é eterno, um dia nós também teremos a vida eterna. E é esse o final que Deus deseja para com a humanidade, né? Um relacionamento eterno. O exemplo de relacionamento é algo que deve permear a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos sempre buscando o relacionamento sincero com o Senhor Jesus. Uma outra pergunta, já vimos, né, então, que no momento do batismo, no momento da imersão, a pessoa ela recebe o perdão dos pecados, recebe o dom do Espírito Santo, não é? Mas o que devemos sentir quando recebemos o dom do Espírito Santo? Tristeza? Bom, talvez isso já sintamos, né?
ou já tenhamos sentido enquanto estávamos no mundo, né? Cheio de problemas, sem saída, sem esperança, não é? Mas aí, agora em Cristo, não, né? Agora em Cristo é alegria, nós devemos sentir alegria. Afinal de contas, nós recebemos. eh, o melhor e maior dos presentes, né? Que é o fato de termos o Espírito de Deus habitando em nós. Então, isso com certeza é motivo de muita alegria. Então, a presença interior do Espírito Santo não vem com dons milagrosos, mas vem com júbilo, ou seja, com grande alegria em saber que Deus perdoou os pecados, os nossos pecados, e deu o seu Santo Espírito como um selo de propriedade e penhor que garante a vida eterna do cristão. Olha só que maravilha, né? Que gostoso, não é? Continuando, uma outra pergunta, a quinta pergunta. Como o Espírito Santo ajuda o cristão hoje? Como o Espírito Santo ajuda o cristão hoje? Ele encoraja. Na hora da provação, sabemos que Deus não nos abandona. O Espírito Santo, em nosso interior, né? Com o Espírito Santo em nosso interior, nós sentimos encorajamento e força. Isso mostra que não estamos só. O Espírito Santo nos fortalece. Com o Espírito Santo fortalecendo o homem interior, temos força para vencer. Para vencer os intempéries da vida, as situações que nos cercam, que tentam nos derrubar, não é verdade? Um outro item é o Espírito Santo, ele nos transforma. Quanto mais olhamos para Cristo e seguimos os seus passos, mais o Espírito Santo nos transforma na sua imagem. Olha só que bonito, né? Que legal essa transformação. Mas olha só, para seguirmos os passos de Jesus, nós precisamos estudar diariamente a Bíblia. É, é, eu entendo que a Bíblia é como uma bússola, né? Que nos leva à vida eterna. Isso mostra que se deixarmos de estudar a Bíblia, certamente iremos nos perder no caminho, não é verdade? Um outro item, o Espírito Santo nos hoje, né, purifica o cristão. É pela obediência e consequente ação do Espírito Santo que vencemos os maus desejos do corpo. Quando estudamos a Bíblia, encontramos em nós as falhas que desagradam a Deus. Quando obedecemos a Bíblia, deixamos de fazer aquilo que desagrada a Deus e aí nós passamos a ser purificados, ok? Continuando, item E. Ele nos guia. Uma das maneiras que o Espírito Santo guia o cristão é através da palavra, através da Bíblia. Então, quando obedecemos a palavra, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, é aquela ideia da bússola, né? Vamos continuar usando ela e aí nós continuamos sendo guiados aí ao encontro de Deus, né? Rumo à eternidade. Muitas vezes nós oramos sem saber, né? Sem saber o que dizer ou o que pedir, né? E ficamos angustiados, não temos condições de verbalizar o que sentimos. O Espírito Santo, ele nos assiste na oração. Pelo fato de não sabermos orar, o Espírito Santo leva esses sentimentos diante de Deus, expressando claramente os nossos desejos. Um outro ponto, o Espírito Santo produz fruto. Olha só, o Espírito Santo não produz frutos, tá? Produz fruto. Eu gosto de usar a ideia de uma mexerica, né? Que tem aquele monte de gominho, né? Então ele é um fruto com vários gominhos. E aí
pegando aqui Gálatas 5, 22 a 25, o Espírito Santo transforma a vida do cristão, produzindo, olha só o fruto que ele produz: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E agora olha só, se você ler os versículos 19 e 21, você verá quais são as obras que realizamos, né, quando não servimos ou obedecemos a Deus. Mais um pouquinho, um outro ponto, H. Controle sobre pecados, né? Então, como o Espírito Santo ajuda o cristão hoje? Ele controla, ele traz um controle sobre os pecados. O Espírito Santo ajuda o cristão a não satisfazer os desejos da carne. Para isso, obviamente, temos que viver pelo Espírito, ok? O versículo aí ele vai falar sobre isso, tá bom? O Espírito Santo concede vida eterna. O Espírito Santo é a nossa garantia de vida eterna. Lá em Gálatas 6:8, ele vai deixar bem claro que é uma questão de escolha, ok? Você escolhe o que você quer semear, tá bom? Ele concede esperança. O Espírito Santo é a nossa esperança de ressurreição para vivermos para sempre com Deus. Eu almejo isso. Você almeja isso? Amém, né? Que assim seja. O Espírito Santo concede justiça, paz e alegria. Temos uma vida maravilhosa junto com o Espírito Santo. Olha, eu espero que você não tenha dúvida disso, viu? Eu espero que você tenha o mesmo prazer. Eu tenho um prazer imenso em ter o Espírito Santo comigo, né? Ele me dando essa garantia de um dia poder ver Deus face a face, né? Ele me ajudando, me aconselhando nos momentos ruins, né? Quando me desviando, aliás, dos pecados, né? O Espírito Santo ele faz tudo isso. Não é nada milagroso, né? Mas ele nos acusa, ou melhor, ele nos nos dá um alerta, um start aí quando pendemos para um lado que não é do agrado do Senhor. Mais um último ponto, ele santifica. O Espírito Santo nos ajuda hoje para sermos cada dia mais santos diante de Deus. Esse processo continua por toda a vida do cristão. Então, olha só, esse processo ele é aperfeiçoado pelo estudo da palavra. Você já parou para analisar, por exemplo, né, como você é num determinado momento, né, e depois de 6 meses, um ano, você reavaliar e conseguir ver mudanças? É isso aí. Então, assim, o Espírito Santo ele nos santifica, né? Perante Deus. E a santificação é isso, é mudança. Aquilo que a gente fazia de errado, a gente não faz mais, a gente vai aprendendo através do estudo da palavra, né? Então, assim, se houve mudança, é porque temos dedicado, né, a obedecer à vontade do Senhor. Se não houve mudança, tem alguma coisa errada aí. E com certeza não é o Espírito Santo que está errado, tá bom? Uma, uma última pergunta, né? O que significa não entristeçam o Espírito Santo de Deus? Lá no contexto de Efésios, capítulo 4, versículos 25 a 32, o contexto significa que quando o cristão vive no pecado, o Espírito Santo fica triste e decepcionado. Nessa passagem é uma lista de
de pecados, né? Por exemplo, a mentira, a ira descontrolada, furto, palavra torpe, maldade e etc. Uma vida de pecado impede que o Espírito Santo trabalhe na vida do cristão. Precisamos sempre rever a nossa maneira, né, de viver para que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus. Ok? Isso, no final, isso vai fazer mal para nós mesmos, né? Um outro ponto, na verdade, eu fiz uma confusãozinha aqui, tá? Mas isso não vai atrapalhar nosso trabalho, ó. Item 6, né? Mas agora é a 7ª pergunta. Eu só esqueci de mudar aqui, tá bom? Mas não tem problema. Então, como o cristão deve viver sabendo que o Espírito Santo habita nele? 1 Coríntios 6, 18 a 20 vai trazer aí a resposta, né? Fugir da imoralidade e glorificar a Deus com o seu corpo. Então, nós devemos ficar longe do pecado e quando o pecado nos aproxima da gente, né? Se aproxima, nós devemos correr para outra direção, porque assim nós estaremos fugindo, né, do pecado. O nosso corpo, ele pertence a Deus. Ele é templo de Deus, né? Então é Deus quem decide como ele quer usar o nosso corpo. E não se esqueça, né, fomos comprados por alto preço. Comprado por alto preço. E aí já faço, finalizando, né, uma aplicação e desafio para nós. Essa lição mostra que o dom do Espírito Santo, isto é, a presença interior do Espírito Santo, é dada a todos os cristãos no momento do batismo, no momento da imersão nas águas. Fique alegre em saber que o cristão é um privilegiado de Deus, pois infelizmente os não cristãos, não batizados, não imersos nas águas, não têm o Espírito Santo. Haja como um portador do Espírito Santo e não como um seguidor do mundo. Arrependa-se de todos os seus pecados e cultive o fruto do Espírito Santo na sua vida. E continue sempre na leitura diária da Bíblia. Amém? E aí eu já vou fazendo aqui a conclusão, mas no sentido de encerrar o nosso curso, ok? Então, olha só, durante esses meses nós estivemos ensinando a teologia bíblica, ou melhor, a teologia do ponto de vista bíblico, né? Ou seja, do ponto de vista de Deus. Nós buscamos nas Escrituras as passagens para tratar sobre os assuntos, né? Nós não colocamos a entendimentos nossos, nós buscamos na Bíblia que deixa claramente aí os pontos que analisamos, ok? E como dito no início, o nosso compromisso é apenas com ela, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós estivemos fazendo um panorama do Velho Testamento até chegar em Cristo Jesus, o meu Salvador, o seu Salvador. É só Ele quem salva, ninguém mais. Nenhum outro homem, nenhuma mulher, nenhum grupo de homem, nenhum grupo de mulher, ok? Nós vimos que para ser salvo e estarmos um dia junto ao Pai é necessária a obediência por meio da palavra proferida pelo Senhor Jesus e também deixada aí por ele aos seus apóstolos, né? E aí eu quero deixar aqui para a gente finalizar uma meditação para você meditar sobre isso. Lá em João capítulo 15, versículos 9 e 10, o Senhor Jesus vai dizer assim, ele está falando que ele é a videira, né? E aí ele vai dizer assim,
Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Essa passagem, ou melhor, para se ter um relacionamento sincero com o Senhor Jesus, é vital, é essencial obedecer aos seus mandamentos. Nosso propósito durante esse curso, nessas aulas, foi de propagar a igreja de Cristo, do Cristo descrito na Bíblia, né? A igreja que ele comprou com seu próprio sangue e que ele pagou um alto custo por isso, né? E essa passagem que eu acabei de ler, ela deixa claro que as igrejas que pregam e seguem a vontade de Cristo são as igrejas de Cristo, as igrejas que Jesus ama, ok? Aquele que faz a vontade de Cristo é também a igreja de Cristo. Perdi aqui, só um minutinho. Então, olha só, se você, ou melhor, você só será então a igreja de Cristo se obedecer aos mandamentos de Cristo, ok? Uma igreja, ela só será a igreja de Cristo se obedecer, se pregar a vontade de Cristo. É simples assim. E eu creio que nós demos todo o apoio, né, para isso, né, para a gente ficar na palavra do Senhor. Agora resta, claro, a você analisar a sua vivência, a sua prática cristã, como você adora a Deus, como você serve a Deus, quem você obedece, se é a Cristo ou se é um homem, e tomar a decisão de ser simplesmente cristão, obedecendo somente a Cristo, né, por meio da sua palavra. E nós estaremos aí à disposição para lhe ajudar nas suas dúvidas, né, de modo que você seja, que você permaneça a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. E você que está à frente aí de igreja, pense nisso. Fique na palavra, essa é a segurança, ok? E aí, então, deixamos aqui as felicitações. A coordenação do seminário parabeniza você e a todos os demais formandos pela perseverança na busca do conhecimento da palavra de Deus. Que o louvor da glória de Deus seja a nossa motivação, em nome de Jesus. Um grande abraço fraternal para você. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo curso, se o Senhor permitir.